aquilo que aparece, e é gravíssimo, no âmbito nacional e nível político. Claro que a gente sabe que os políticos também servem de exemplo. Estão na vitrine e as pessoas se espelham e seguem, muitas vezes, aqueles maus exemplos que nós vemos em nível nacional. Facilitaria muito se as pessoas de bem, se as pessoas corretas, honestas, tivessem a coragem de ingressar na política. Que não é fácil, não é um caminho fácil, até porque vai ser confundido com muitos desses que não são honestos. Esse é o principal fator de afastamento das pessoas corretas, sérias, que gostariam de modificar a sociedade. Elas têm muito medo de serem confundidas já no âmbito familiar. Nós sabemos isso. Serem confundidas com esses que publicamente, todos os dias, nos envergonham nas páginas dos jornais. É muito difícil dizer para uma geração de jovens bem-intencionados, com vontade de melhorar sua cidade, seu estado, seu país, que eles têm uma carreira política, no sentido de dediquem a sua vida à política, pelo menos parte dela, período da sua vida dedicado à política. Eu, quando disse em casa, há muitos anos atrás, que pretendia concorrer a vereador, concorri várias vezes, me elegi agora, esse é o meu primeiro mandato. Todos os meus amigos mais próximos diziam, pô, Marcos, não faz isso. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa correta. Tem tantos atributos, Marcos, mas concorrer a vereador. As pessoas diziam isso para mim. Meus amigos mais próximos foram contrários a que eu me candidatasse a vereador. Eu não tive o apoio daqueles mais próximos, por carinho deles, por medo que eles, por mim, tinham de que eu me envolvendo na atividade política acabasse manchando a minha imagem, como pessoa, como profissional. O que é isso? Se isso está disseminado na nossa sociedade, se as pessoas que gostam de nós não querem nos ver na atividade pública, imagine quantos não ficam pelo caminho, quantos não conseguem vencer, então, esse obstáculo que é forte. Os amigos mais próximos que te chamam, te recomendam, dizem, inclusive, que não te ajudam nisso. Nessa atividade, não. Como se fosse uma coisa execrável. Então, veja como o funil é estreito, né? Uma pessoa tem que ser uma pessoa correta, tem que ser uma pessoa bem formada e tem que lutar primeiro contra os próprios amigos, contra as pessoas que mais gostam dele, para poder ter a coragem de se candidatar a um cargo de vereador. Bom, aí depois que ele consegue ainda... Bom, aí muitos dos amigos que ele construiu durante 20, 30 anos, porque ele votou num projeto que ele não concorda, porque ele fez uma manifestação na tribuna que não era aquilo que ele estava pensando, passam a ser ex-amigos dele, depois de 30 anos. Basta um pronunciamento, basta uma votação, e 30 anos se apagam. Todo o teu trabalho como ser humano, durante a tua vida, se apaga num pronunciamento, numa votação. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos chegar? Uma parte para o vereador Salvador. Obrigado, vereador Marcos Cunha. Reitero as tuas palavras. E nessa linha, no momento, eu também passo por essa situação. E quando, em 2012, eu fui candidato a vereador, muitas pessoas me diziam diretamente isso aí. Vai cuidar da associação, cuidar da tua vida, não te mete na política, política não é bom. Mas, infelizmente, dentro de uma realidade, se não tiver pessoas boas, pessoas honestas na política,
Infelizmente, com poucos políticos de má fé, a gente já vê o estrago que faz num país. Então, por essa razão, eu insisti, fui candidato, agradeço aqui, mas realmente faço minha as suas palavras, porque convivo com essa história de realmente, por ser mal interpretado, porque isso é uma prerrogativa do vereador, na situação que podemos relembrar do próprio IPTU, né, pessoas que conhecem, mas com maldade usam isso como se fosse um câncer da vida da pessoa, enquanto na realidade é uma solução para a cidade. Isso é um imposto que tem que ser uma realidade para melhorar a cidade. Agradeço pela oportunidade, vereador. Obrigado, vereador Salvador. Eu só queria, porque nem era esse o tema da minha fala, mas eu fui motivado pela fala do vereador Rafael, porque é um tema realmente muito importante e que nós precisamos fazer uma reflexão sobre ele, porque isso está nos causando um problema social gravíssimo. Estando as pessoas decentes afastadas da atividade política, os indecentes vêm. Não existe espaço vazio. Se as pessoas sérias, corretas, não se candidatarem, os não sérios vão ocupar esse espaço, vão estar lá e vão se eleger. É muito simples a gente ver na eleição para prefeito. Os partidos indicam seus candidatos. Se nós não tivermos 5, 6 candidatos decentes, um indecente inevitavelmente vai se eleger. É muito simples. É muito simples a gente visualizar isso. E se nós continuarmos com esse discurso de que o problema é a política e não as pessoas, como muito bem frisou o vereador Rafael, que o problema está nas pessoas, não na política, nós vamos manter esse círculo vicioso de expurgarmos pessoas sérias da política, pessoas que vêm para cá e querem debater com racionalidade, pensando no interesse público e não no seu interesse individual, e vamos permitir que pessoas que pensam no seu interesse individual, que querem enriquecer com a política, que querem desviar o curso dos recursos públicos para os seus interesses privados, ocuparem esse espaço. Uma parte para o nosso presidente, vereador Adhemar Ornel. Eu acho que esse tema é um tema interessante de ser debatido, porque se fala muito na política, e política, e política. E, na verdade, todo ser humano é um ser político. Ele faz política na sua casa, ele faz política na escola, ele faz política em todo lugar que tiver. É da essência humana ser político. Então, vamos ver na questão político gestor, o parlamentar. E aí algumas pessoas tentam levar um descrédito aos políticos. Mas, na verdade, e aí eu concordo contigo, Marcos Cunha, quando diz que o problema são as pessoas, não é o segmento. Porque se nós tivermos alguns exemplos, temos problemas na política, nos parlamentares, mas se for no judiciário, por exemplo, nós vimos agora um juiz, recentemente, que confisca os bens de um réu e usa os bens do réu. E ele é judiciário. Recentemente, nós tivemos um representante do Ministério Público do Brasil no Congresso Nacional, paradigma da moral e dos bons costumes, que foi considerado um dos maiores corruptos do país, que é de Goiás, senador. Se nós avançarmos, por exemplo, agora na questão dos médicos, recentemente no Rio Grande do Sul, só pegar dados recentes, nós vimos a falta de respeito com a vida, quando colocam utensílios vencidos, superfaturam prótese. Então, não é do setor o problema. O problema é das pessoas que não têm essa formação de moralidade. É do rapaz que fura a fila e acha que é esperto. Daquele que recebe troco a mais e que não devolve. Do aluno que cola na prova pensando que é esperto.
Então, esse é o problema que você tem que ser levantado. Mas não se podemos aceitar como uma setorização, porque todos nós precisamos nos corrigir permanentemente, independente da função que nós tivermos. Eu acho que esta é a grande reflexão que tem que se fazer no dia a dia. Mas eu acho que o tema é importante para um grande debate, porque não é no parlamento, existe problema de pessoas no parlamento, mas por quê? Porque o parlamento é formado por pessoas, e porque o problema vem com as pessoas, ele vem para o parlamento, mas ele está em todos os setores da vida social. Para encerrar, eu vou me inscrever na comunicação de líder, depois para poder concluir o tema que eu realmente me inscrevi para falar, mas só para relembrar, até a propósito disso que disse o presidente Adhemar Ornel, tem um estudo, até juntando com a viagem a Portugal do vereador Rafael Amaral, tem um estudo da Universidade do Porto, vereador Rafael, que faz uma relação direta entre cola e corrupção no país. Os países onde os alunos mais colam são os países mais corruptos. Existe uma relação direta entre a cola na universidade e a corrupção no país. É um estudo feito pela Universidade do Porto que demonstra que está lá, muito antes, a corrupção. Quando ela chega nos cargos diretivos depois, ela já tem toda uma trajetória que inicia na postura imoral lá nos bancos escolares. E até muito antes, né, na formação do caráter de cada um. Mas eu vou voltar nas comunicações de líder. Muito obrigado.